Em plena selva. We're talking about a civilization discovered in the middle of a rainforest. Intrigantes remanescentes de uma civilização perdida que dominou um continente por mais de 1000 anos. They definitely had attributes of the supernatural. Eram os antigos maias, cujos reis enfeitaram as cidades com altas pirâmides, palácios luxuosos e bem cuidadas praças. Enfim, era um povo avançado. They were very resourceful in figuring out how to harness the energy, creating amazingly sophisticated works of art and engineering, and sustaining a civilization for 1,500 years. Depois de gerações de prosperidade e inovações, a velha civilização se extinguiu. Os centros fervilhantes transformaram-se em cidades fantasma que a natureza logo encobriu. Séculos depois, as respostas às perguntas que cercam esse povo notável e seus reis divinizados contam uma história de conquistas, engenhosidade e desastre. Construindo um império. Os Maias. Ano 869 de nossa era, nas selvas da Guatemala. Os maias começavam a se desesperar. Alimentos e água escasseavam. Milhares morriam de inanição. Desnutrição e doenças castigavam a população. Os súditos já não acreditavam que os reis soubessem apaziguar os deuses. Revoltas e tumultos flagelavam os povoados. Uma por uma, as grandes cidades foram sendo abandonadas. A velha civilização maia se desfazia. City after city, area after area begins to fail. Cities are abandoned, kings disappear, and what had been classic Maya culture really comes to an end. O que aconteceu a esse grande povo? Até hoje, os cientistas estão intrigados. We know that people began to disappear. The question is, how did that happen? A resposta talvez esteja em hieróglifos complexos conhecidos como Código Maia. A hieroglyph is a complex way of conveying all the information that Maya people could think or express. And is the only example in the Americas of a complete, complex system of writing. Hoje, esses símbolos estranhos revelam uma história brutal de guerras, de reis de imenso poder e de ascensão e queda de um povo misterioso. Hi, I'm Peter Weller, and I'm standing on top of this beautiful temple deep in the rainforest of southern Mexico near the border of Guatemala, and this is the heart of the civilization of the ancient Maya. For years, archaeologists believed that the ancient Maya were peacefully separated into 40 or so independent city-states, each with their own dynasty of kings. For what we could tell, there seemed to be trade, communication, but there didn't seem to be any particular imperial aggression motivated by a thirst for land or power outside of a king's own territory. But in the last half-century, these theories are starting to fly in the face of a different story because hieroglyphs like this one, the remnants of the ancient Maya's advanced writing system, are painting a whole new picture. The touchy-feely 1960s and New Age ideas of a gentle and loving people are being fast replaced by a much more complex reality of city-states, butting heads and bloody clashes. And now we have evidence that brutal battles and human sacrifice were fundamental components of life among the ancient Maya. Mas a evolução da civilização maia nessa rede intrincada de cidades-estados não aconteceu de repente. The Maya came into existence probably a couple of thousand years before Christ. Perto de 500 anos antes de Cristo, a população crescera e as pequenas comunidades tornaram-se cidades maiores espalhadas em toda a América Central. 2 séculos mais tarde, já havia estados organizados, chefiados por reis de muito poder e influência. They had powerful rulers, they were in competition with each other, and sometimes this competition led to war. Para os maias, a guerra era determinada pelos reis em nome dos deuses. Maya kings were people like us, but for the Maya they definitely had attributes of the supernatural. O preço da devoção tinha consequências brutais, por vezes fatais.
people owed a blood debt to the gods. It wasn't that they didn't regard human life or human blood highly. Quite the contrary. Human blood and human life was the most precious, the most sacred thing that could be offered to the gods in order to repay the blood debt that was incurred at creation. O derrame de sangue e o sacrifício humano eram a chave do poder dos reis. Eles reuniam os aliados e atacavam os vizinhos, tanto para apaziguar os deuses como para continuar soberanos. Unlike Rome, in the case of the Maya, we're not dealing with one empire. Instead, we're dealing with a series of rival kingdoms. Por volta do século III depois de Cristo, a civilização maia florescia. Nenhuma cidade conseguira dominar todas as outras, mas uma delas parecia despontar no horizonte: Tikal. Tikal is one of the few cities that goes strong in the pre-classic period before the time of Christ, and then it just continues pretty much unabated all the way until the end of the classic period. This is a city that never really lost it. Mas no século VI, uma vizinha chamada Calakmul passou a ameaçar Tikal. The Maya had these two great dynastic capitals, Calakmul and Tikal. Those two cities essentially locked horns. It's really Calakmul that seems to engage in this action in which they engineer alliances all the way around Tikal, essentially boxing in their enemy. Caberia a um ambicioso e visionário líder construir um centro de poderio militar capaz de vencer Calakmul. Seu nome era Iqin Chan Kawil. Ele construiu o grande ícone estrutural dos maias, uma pirâmide que aguentaria séculos de intempéries. O Templo do Grande Jaguar. The most valuable monument was one that took a lot of effort. So, a big temple pyramid is an indication of your power, your strength, your prestige. It's a way of drawing people into your city because it shows what an awesome, powerful ruler you are. Construir um ambiente semi-tropical com materiais rudimentares constituía enorme desafio, principalmente quando o objetivo era construir verticalmente. Most of the technology that we associate with big stone constructions were unknown to the Maya. They did not have beasts of burden. They didn't have metal tools. O que os maias tinham era um suprimento quase inesgotável de calcário e excelente mão de obra gratuita. Your labor was one of the things that you were required to give to the king on an annual basis. Blocos de calcário eram tirados da pedreira e depois empurrados, puxados ou carregados à força ao local da obra. They use something that we call the tump line, and this is a rope that would pass around the forehead, and in that they could carry literally at times hundreds of pounds of debris. Pedra a pedra, a pirâmide foi subindo para as nuvens. Andaimes de madeira sustentavam os operários e a própria estrutura. Os canteiros davam forma ao calcário com ferramentas de pedra e marretas de madeira. A parte interna era preenchida com material de refúgio, mas a externa era cuidadosamente tratada e coberta por uma argamassa chamada estuque maia, que pintavam de vermelho. Even though they knew of the wheel, even though they knew of metal, they elected not to make practical use of either of these things. And I think in part it was because in their worldview something was much more valuable if a lot of human labor went into it. Com 45 metros de altura, o Templo do Grande Jaguar parecia emergir das árvores, voltado para o sol poente. Esse ancestral dos arranha-céus chamava a atenção de quem pusesse os pés na grande praça de Tikal como símbolo de poder e redenção. Mas esse milagre da engenharia maia foi só o começo. Em 736, o rei Iqin derrotou seu grande rival, o rei de Calakmul. Depois, em 743 e 744, Iqin atacou e conquistou duas cidades que ainda cercavam Tikal: El Peru, a oeste, e Naranjo, a leste.